Será que a rotação do mercado finalmente começou? Kevin aqui, pessoal, e vamos falar dessa possibilidade do mercado estar talvez rotacionando parte desse mega fluxo que teve o setor de semicondutores. Foi o setor que melhor performou nos últimos meses, é o melhor setor do ano e talvez parte desse fluxo comece a ir para coisas que ficaram para trás, incluindo talvez o setor de software, que pode ter aqui uma longa tendência de melhora caso a gente esteja certo nessa tese. Então, vamos dar um pouco de contexto aqui do que aconteceu e do que está acontecendo, tá? Então, todo esse estresse com o setor de software começou lá atrás, no final do ano passado, principalmente quando o CDS, o Credit Default Swap de alguma dessas empresas começou a estressar, principalmente olhando para a Oracle, Então, esse é o CDS da Oracle. Olha como você teve esse estresse muito forte aqui, que começou lá no final do ano passado. O preço do Credit Default Swap da Oracle subiu muito forte, indicando que o mercado estava, de certa forma, preocupado com a dívida da Oracle e com a possibilidade da empresa talvez entrar em default, não pagar suas dívidas, depois que começou a se criar essa tese que o setor de software pode ser um dos setores mais disruptados pela inteligência artificial. A Oracle, obviamente, sofreu muito com isso. A Oracle também teve ali um pezinho que eles começaram a entrar em hardware, muito financiado por projetos com a OpenAI, e o mercado começou a puxar muito forte esse seguro contra a dívida da Oracle, justamente porque começou a se criar essa preocupação de que software poderia ser disruptado por inteligência artificial. E é verdade que de lá para cá esse setor ficou absurdamente barato, tá? Absurdamente barato. Esse é o gráfico mais importante que você precisa ver sobre esse setor de software. Ele está já no segundo desvio padrão em termos de price earnings. Então, se você olhar aqui o setor como um todo, ele está com os múltiplos nos menores níveis desde 2022, quando a gente, quase desde o Covid, quando a gente ficou com os múltiplos mais baixos dos últimos anos. E o que se seguiu depois disso foram grandes rallies, que o mercado reprecificou muito forte aqui os múltiplos dessas empresas. Teve um rally muito forte para várias das empresas de software e agora a gente voltou aqui para esse nível de maior estresse, 2 desvios padrões da média, onde os múltiplos aqui do setor como um todo giram perto de 23 vezes lucro, quando a média do setor é de 29 vezes lucro e já chegou a precificar muito mais que isso, acima de 35 vezes lucro. Então talvez a gente esteja de novo naquele momento onde software ele passa a ser uma possibilidade real de retornos fortes daqui para frente. Então esse é o gráfico mais importante que vocês têm que ver, porque de fato, se a gente tiver certo, o setor de software tem muito a ganhar com essa reprecificação de múltiplos. Isso pode voltar e as ações subirem muito forte, dar um rally aqui nas próximas semanas, meses. Mas, obviamente, a discussão também é se a gente não está errado e, de fato, muitas dessas empresas de software podem sofrer uma disrupção nos próximos meses, A IA pode, de fato, disruptar várias dessas empresas e não ajuda muito quando a gente vê notícias como essa de que a Mercedes, por exemplo, já cortou o uso do SAP, um dos softwares mais importantes para o setor, em cerca de 40%. Então, se uma empresa como a Mercedes consegue cortar o uso de SAP em cerca de 40%, isso obviamente gera um sinal de alerta para todo o setor de software, porque esse tipo de software é muito custoso, custa milhões de dólares para você conseguir instalar um software desse dentro da empresa, e as empresas ficam dependentes desse tipo de software ao longo do tempo. E como o CFO aqui da Mercedes falou, eles estão conseguindo cortar o uso desse software com o uso de inteligência artificial, com o uso próprio ali de inteligência artificial, e isso gera essa dúvida gigante no mercado de será que o setor de software está prestes a, de fato, ser disruptado? E se a gente olhar aqui para algumas outras métricas, a gente consegue ver que é verdade que muitas empresas de software, principalmente ali no terceiro trimestre do ano passado, quando esse mercado todo de software começou a estressar mais, muitas dessas empresas pediram por falência, tiveram aí o pedido de falência lá nos Estados Unidos. Foi o recorde aqui nos últimos anos para esse pedido de falência para empresas de software, mas isso obviamente são empresas de capital fechado, são empresas menores que pediram por esse pedido de falência, empresas que quebraram. Se a gente olhar para, por exemplo, o setor público, as empresas listadas em bolsa, não teve nenhum pedido de falência ainda nesses últimos trimestres, o que talvez indique que as empresas maiores de software, aquelas que são mais capitalizadas, que têm acesso a investimento, a financiamento melhor do que as empresas privadas, elas talvez estejam mais seguras, com melhor know-how para tentar bater de frente com essa possível disrupção de inteligência artificial para os seus produtos. Então, grande parte do mercado, ele de fato saiu das empresas de software, inclusive usou grande parte dessas empresas para financiar um trade que estava mais óbvio, mais claro, com expectativas de lucros maiores, que era um setor de semicondutores.
e a gente viu esse rally absurdo em semicondutores nos últimos trimestres, principalmente do final do conflito para cá, o setor de semicondutores subiu mais de 70%, foi um dos maiores rallies da história para o setor, chamando a atenção até do mercado para possíveis bolhas, para possível exagero na precificação desses ativos. Se a gente vê aqui o indicador que mostra, né, o quão acima esse índice de SOX de semicondutores está, acima da sua média móvel de 200 períodos, já está batendo aqui nas máximas, né, que chegou lá na bolha.com, mostrando que existe uma euforia muito grande do mercado com esse setor de semicondutores. O mercado, inclusive, está extremamente alocado nesse setor. Se a gente vê aqui, você vai perceber que a maior parte, né, de todo o capital investido, alocado de fundos de investimento, está com uma exposição muito grande a semicondutores nesse momento, cerca de 20% do book, né, da carteira desses fundos de investimento está nesse setor de semicondutores, enquanto a posição de software caiu para cerca de 2%, né, para menos de 2%. Então, teve essa rotação muito grande, os investidores usaram esse financiamento das empresas de software para comprar semicondutores. Então a gente pode estar na beira aqui de uma rotação de volta para parte desse capital para semicondutores, né? Todo mundo no mercado espera que isso vá acontecer em algum momento, a questão é quando. Né? Quando que esse rally de software pode começar em detrimento de uma piora, né? De uma rotação, de uma saída de fluxo de semicondutores para esses outros setores. E nesses últimos dias a gente começou a ter uma melhora do mercado em relação às empresas de software. A gente viu que de sexta para cá as empresas de software têm outperformado os semicondutores. Então começou a se gerar essa pergunta de talvez seja agora o momento onde as empresas de software vão começar a receber parte desse fluxo de volta e a gente comece a ver uma melhora para o setor como um todo. E a gente teve essa matéria onde se colocou essa pergunta, né? Quanto disso não é só um repique, né, do momento atual do setor de software que está muito deprimido. Então aqui a gente consegue ver que as ações de software de aplicativos tiveram duas, né, recuperações ao longo desse ano, aponta o Goldman Sachs aqui. E segundo o Goldman, né, eles falam que talvez, né, esse rally sustentável de software ainda esteja a vários meses de distância, né, em relação ao momento agora. E o Goldman aposta muito mais, né, que a gente está vivendo só mais um desses repiques. Segundo o Goldman, né, várias das empresas aqui da qual eles acompanham desse setor de software, está sob cobertura deles, tiveram quedas superiores a 38% no ano de 2026. Tá? E eles destacam que já teve 2 saltos desse setor ao longo desse ano, uma alta de 14% entre 23 de fevereiro e 6 de março, e uma recuperação de 22% de 10 de abril até meados de maio. A gente pode até, inclusive, ver isso no gráfico, né? Você vai ver aqui que essa primeira recuperação, né, que começou aqui justamente em 23 de fevereiro, teve aqui um rally de quase 15%, 16%, até o momento que a gente iniciou o conflito nos Estados Unidos contra o Irã, o setor de novo caiu, a bolsa inteira americana caiu, e aí fez mínima aqui, né, cerca de 10 de abril, e aí foi quando começou de novo esse novo rally de software, que já acumula aí uma alta de mais ou menos 23% até o momento atual. E o que o Goldman está apontando aqui é, calma, não fica tão empolgado, porque isso pode ser só mais um repique, não é necessariamente o início do rally para o setor de software. O que eles apontam aqui é que esse rally ele ainda está há alguns meses de começar. O banco citou sinais de progresso nos fornecedores incumbentes de software, incluindo mudanças de liderança na Klaviyo, na Workday e Adobe, além de refinanciamentos iniciais de produtos no ServiceNow e na Salesforce. Tá? E aí o banco ainda mencionou que uma performance superior consistente impulsionada por IA provavelmente será um evento somente de 2027, com várias empresas já sinalizando que os prazos de monetização se estendem de 12 a 18 meses, além dos lançamentos atuais de produtos de IA. Então o que o banco está dizendo é, a gente ainda está longe de começar a ver inteligência artificial de fato se tornando parte de um acréscimo de monetização para essas empresas. Isso pode estar a 12, 18 meses de distância de começar a de fato aparecer no balanço dessas empresas, e eles acham que esse rally mais forte para software só vai vir em 2027. O que eles mencionam aqui é que as divulgações sobre IA só serão recebidas positivamente se os investidores conseguirem ver que esse pool de receita é um aditivo ao crescimento da empresa como um todo. Tá? Então, essa é a visão do Goldman, e eles acrescentam aqui que valuation por si só não é razão para comprar as ações,
mas valuation combinado com fundamentos em melhora sim. Então, esse argumento que a gente está trazendo aqui de que as empresas ficaram extremamente baratas, por si só é um argumento fraco para você justificar que a gente está prestes a iniciar um rally. Né? O que eles estão dizendo é, precisa de mais que isso, precisa de fato a gente começar a ver no balanço dessas empresas uma melhora, um sinal de que essas empresas não vão ser disruptadas por inteligência artificial, que na verdade elas vão ganhar, vão surfar ainda uma melhora de monetização, de margens com inteligência artificial, para a gente ver esse rally se concretizar de forma mais estruturada e não ser só um repique, que é o que eles estão apostando, que a gente pode estar vendo nesses últimos dias. Então o banco destacou aqui que Microsoft e ServiceNow são as principais oportunidades que eles estão vendo para esse setor, mas que eles ainda precisam, né, os investidores de software ainda precisam ver valor, evidências mais claras de valor, catalisadores fundamentalistas mais positivos para que esse rally se torne mais construtivo. Então o que o Goldman está dizendo para a gente é ok, não se animem, a gente está só possivelmente passando por um repique do setor, não é ainda aquele rally estrutural para o setor de software, isso ainda vai acontecer nos próximos meses. E ok, a gente poderia concordar com o Goldman ainda se essas empresas têm que mostrar no balanço delas essa melhora, mas a verdade é, será que o mercado vai esperar isso para começar a precificar? O mercado normalmente antecipa esses movimentos, o mercado normalmente tenta pegar essas oportunidades antes, né, de isso de fato se concretizar no balanço, nos fundamentos, antes de ficar claro para todo mundo. Então eu acho que na verdade a gente pode estar muito mais perto de ver esse rally de software começando do que o Goldman espera. Né? Se a gente olhar, a própria Microsoft já está underperformando aqui o mercado já há algum tempo. Se você vê aqui a relação da Microsoft versus o Nasdaq, que já está nos piores níveis desde 2019, o que significa que as ações da Microsoft estão performando muito pior em relação ao mercado como um todo, principalmente olhando o Nasdaq. As ações estão baratas. Né? Software como um todo está barato. Olhem esse gráfico, né? Isso aqui para mim é ouro, tá? Olha só isso daqui, é o segundo desvio padrão para baixo em termos de múltiplo. As ações estão pedindo, pelo amor de Deus, por uma reprecificação. Então eu acho que o mercado pode sim se antecipar, não precisa esperar os fundamentos começarem a se concretizar de fato nessas empresas para começar a ter rotação do setor de semicondutores para software, tá? E a gente obviamente vai precisar de uma rotação, esse é que é o ponto, porque segundo aqui também o mercado, se você olhar essa pesquisa do BOF, eles mostram que hoje a gente está talvez nos menores níveis de caixa aqui que a gente já esteve nos últimos anos. O caixa no portfólio geral dos investidores institucionais está em cerca de 3,9%. É um caixa baixíssimo, não tem mais espaço para buy the dip, para comprar novas coisas, o que significa que o mercado vai precisar desalocar de alguma coisa para alocar em outra. Tá? E como o semicondutores já performou muito, já andou muito na frente, e já está colocando perspectivas de crescimento muito forte para essas empresas, talvez o mercado comece a procurar assim, por novas oportunidades, talvez o mercado comece a procurar por uma rotação. E aí a gente pode ter de fato um excelente pair trading aqui, um excelente long and short, apostando nessa melhora de software contra semicondutores nos próximos meses. Eu acho que o mercado vai se adiantar nesse trade, eu acho que a gente pode estar muito perto de uma virada e também concordo com o Goldman que talvez ServiceNow, o próprio Microsoft são empresas excelentes para surfar esse rally caso ele comece antes. Então a gente já tem visto melhora desde sexta-feira para esse setor em relação ao mercado como um todo. Fluxo importa muito. Se a gente continuar vendo essa melhora nos próximos dias, eu acho que o mercado vai começar a querer dar um girinho para software. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal, a gente está com uma sala ao vivo falando aqui, tradando o mercado americano todos os dias. É a primeira sala ao vivo focada exclusivamente em mercado americano, patrocinada e com apoio aqui do nosso parceiro Awibu, todos os dias das 10 da manhã ao meio-dia e meia. Então se inscreva no canal para você receber as notificações, para você acompanhar essas lives. E você também pode acessar aqui o nosso grupo fechado, clicando aqui no link na descrição. E é totalmente de graça, você vai lá, preenche o formulário e já recebe o link para entrar no grupo, da onde a gente fica comentando trades, da onde a gente fica comentando várias dessas teses da qual a gente passa aqui. A gente também passa lá no grupo fechado 24/7. O grupo tá bem legal, uma comunidade muito boa, várias pessoas gabaritadas, traders de mercado, com excelente informação, excelente tato de mercado, e você pode fazer parte apenas clicando aqui no link. Então venha, faça parte também. E por hoje é só. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até mais!